Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Opa, boa noite, tudo bom? Então vamos dar início à nossa terceira aula aí, quarta aula de eletromagnetismo. Na semana passada a gente fez uma revisão de sistemas de coordenadas e na aula de hoje a gente vai começar aí o conteúdo de eletrostática. Então dando início aí à nossa matéria de eletromagnetismo. Então em 625 a 1558 a.C., né, um filósofo grego, Tales de Mileto, fez um experimento bem simples, onde ele pegou um pedaço de âmbar, uma resina fóssil, e friccionou ela de tal maneira que ele percebeu que esse pedacinho, né, de âmbar, ele conseguia atrair pequenos materiais, né, corpos leves, né, ah, pedaços de tecido, pena, né. A palavra elétron vem do termo grego electron, que significa âmbar. Então, já se nascia, né, um estudo sobre alguns fenômenos eletrostáticos. E hoje a gente chama de elétron, né, a partícula que circula o núcleo de um átomo, de elétron em virtude desse experimento aí do filósofo grego Tales de Mileto. Um pouquinho mais para frente, em 1544 a 1603, William Gilbert fez algumas constatações também. Ele começou a se interessar pelo âmbar e suas peculiaridades, né, propriedades, testando outros materiais, pedras, vidros, e constatou que outras substâncias também apresentavam tal propriedade de atrair objetos leves. Passou a chamar de matérias, né, objetos, matéria elétrica, né, esses materiais. Só que claro, né, que essa interação aqui que ele acabou constatando que também existia uma atração, esse experimento aqui ele não se dá por efeito elétrico, né? Não é um efeito elétrico, ele é um efeito magnético. Então aqui na disciplina de eletromagnetismo existe dois fenômenos que a gente vai abordar. O primeiro é o fenômeno elétrico e o segundo é o fenômeno magnético. Então a gente vai abordar os fenômenos, as equações que regem esses fenômenos, né, na eletrostática e na magnetostática. A palavra magnético, ela vem de uma cidade da Turquia, Magnésia, onde foi encontrado essas pedras aqui, né? Essa pedra aqui é uma pedra de magnetita e daí deu seu nome, né, de magnetismo, né? Da pedra de magnetita que foi encontrada na cidade de Magnésia. Então, né, a partir desses experimentos, né, a partir dessas constatações, percebeu-se que a eletrificação não acontecia somente a pedaços de âmbar, e sim que era uma atração, né, era um fenômeno geral, que acontecia em N tipos de materiais, né, dependendo das relações, da maneira que se manipulava. Também se constatava esse tipo de reação de aproximação ou repulsão, né? Então, em 1620, Otto von Guericke ele faz o primeiro gerador elétrico, né? Então ele descobre o efeito de atração e repulsão entre corpos eletrizados.
e constrói o primeiro gerador eletrostático. Esse gerador aqui, ele consistia de uma esfera de enxofre que se eletrizava, né, à medida que ele ia girando e atritando com a mão aqui, né, quando, à medida que ele ia girando e atritando com a mão, ela ficava eletrizada, né, positivamente eletrizada, né. E o Stephen Gray, em 1670, inicia os estudos sobre a eletrização por contato. Divide os materiais em isolantes e condutores e entende a eletricidade como um fluido presente nos corpos, né? Então, a partir de 1670, começou-se a ter o conceito de que a matéria ela era composta de algum fluido, né? Alguma substância que, quando era atritado esse material, essa substância ficava, esse material, ele possuía, né? Ele adquiria mais ou menos desse fluido aí, né? Então não se tinha ainda algum um nome específico, né? Era simplesmente primeiros experimentos, foi um processo de conhecimento inicial, né? Não existia ainda um modelo atômico que se tem hoje, né? Então ele também descobriu, né, que era possível transferir para outros corpos esse fluido, né, ou a eletricidade produzida, por exemplo, no vidro por atrito. Então foi Stephen Gray que iniciou, né, essas interações aí e essas constatações. E Benjamin Franklin, em 1706, fez a primeira teoria formulada, né, a teoria do fluido único. Ele admitia que todo corpo possuía certa quantidade de um fluido indestrutível, associado à matéria em maior ou menor quantidade. Um corpo em estado neutro teria uma quantidade desse fluido elétrico que era chamada a quantidade normal de fluido para esse corpo. Se o corpo tivesse excesso desse fluido, estaria eletrizado positivamente. Se tivesse falta, estaria eletrizado negativamente. Então aqui, né, começa a se ter já uma noção, né, um conceito de cargas, né, de acúmulo de cargas elétricas nos corpos, ou a falta delas, né. Não se tinha ainda um modelo, não se tinha ainda uma representação desse fenômeno, mas já tinha constatações, né, já tinha experimentos que corroboravam com essas teorias, né. E em 1706, Benjamin Franklin fez, né, postulou essa primeira teoria, né. Bem abstrata ainda, mas já considerando esses fenômenos, né, de acúmulo e ausência, né, de cargas elétricas num corpo neutro. E a partir, né, de Benjamin Franklin se começou, né, os estudos em cima da busca, né, pelo modelo atômico. Então a gente teve aqui uma evolução, né, do Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Schrödinger, né, onde Schrödinger ele constatou que o elétron ele existe, ele pode ser modelado como uma esfera, né, mas ele existe numa certa região, né. Eu não posso definir uma posição exata através do experimento de Schrödinger. A gente não consegue definir uma posição exata para se encontrar esse elétron, né, ou aonde ele vai estar no núcleo de um átomo, né? Isso aqui é um átomo, né? E não se tem uma posição exata, né? Se tu quer saber a, a velocidade, né? Ou para onde que ele se locomove, tu não sabe a posição dele. E vice-versa, né? Então, na medida que tu analisa o elétron, ele constatou que esse analisar também influenciava na posição, né, do elétron. Mas esse modelo aqui, né, o modelo de Niels Bohr, ele é um modelo que para fins de cálculo,
ele ainda é utilizado, né? Onde a gente tem no modelo partículas, né? Partículas pontiformes que circulam o núcleo do átomo, que eu tenho um núcleo, né? Claro que ainda eu tenho partículas neutras aqui no núcleo, né? Então, essas partículas aqui que circulam, chamadas elétrons, né? Elas Ih, eu acho que eu fechei sem querer aqui. Abri de novo. Acontece, acontece. Sim. Então essas partículas aqui, continuando, essas partículas que circulam o núcleo do átomo, elas em certos materiais pode haver um acúmulo, né, lá da química que a gente viu lá em química, existem elétrons, né, átomos, existem átomos que eles têm uma tendência a perder elétrons, né, na última camada, né? Por exemplo, os metais são materiais que têm a última camada uma tendência a perder elétrons, né? E essa perda de elétrons, ela pode ser, como é que eu posso falar? Essa perda de elétrons aqui do material, né? Deixa o elétron, a partir que esse elétron sai, né? Desse átomo aqui, ou desse conjunto de átomos, né? Que estão, de certa forma, perdendo elétrons, esse conjunto, esse material, ele fica carregado. Ele não tem mais o mesmo número de elétrons e prótons, né? E a partir dessa diferença de elétrons e prótons que existe uma carga, né? Quando se diz que o material está carregado, é que ele não tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E o âmbar, esse experimento de friccionar o âmbar, ele aciona ele força a saída do elétron, né? Ele faz com que os átomos percam elétrons, né? E se tornam carregados, né? Porque o valor líquido da carga total já não é mais igual a zero. Então, por isso que quando a gente fricciona, quando ele friccionou um âmbar, houve esse acúmulo, né? Ou perda de cargas, né? Depende do material, né? Então, a teoria atômica moderna, a matéria é constituída por átomos e estes, por sua vez, são formados por elétrons, prótons e nêutrons, né? Descobriu-se que os elétrons e os prótons possuem carga elétrica e que os nêutrons não. Então, na teoria moderna, né, considerando o modelo pontiforme, né, das cargas dos elétrons e dos prótons, né, considerando um modelo pontiforme, eu tenho que elétrons e prótons têm cargas, né? O elétron tem uma carga negativa, né? E o próton, né? Esse próton aqui tem uma carga positiva. E um átomo que não tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele está positivamente ou negativamente carregado. Então a carga elétrica nada mais é do que uma propriedade existente entre prótons e elétrons, que possibilita a ocorrência de interação entre eles. Lembre-se que ocorre interação entre dois corpos quando eles trocam forças entre si. Ou seja, quando um aplica força sobre o outro. Então, a carga nada mais é que essa propriedade que, né, se constatou dos prótons e dos elétrons, né? Uma propriedade de quê? De exercer uma força um contra o outro. Seja ela de atração ou repulsão, né? Se eu aproximar um elétron do outro, eu vou ter uma repulsão, né? Devido a eles terem o mesmo valor de carga, né? Mesmo valor, mesmo sinal de carga, né? Carga negativa, eles vão estar se repelindo.
Conceituando um pouco mais essa ideia de corpos neutros e corpos eletrizados, os objetos materiais são formados por átomos, o que significa que eles são constituídos de elétrons e prótons, e nêutrons também. O objeto neutro possui o mesmo número de elétrons e prótons. Um corpo eletrizado ou eletricamente carregado apresenta um desequilíbrio nos números de prótons e elétrons. Um corpo negativamente carregado, número de elétrons superior ao número de prótons. E um corpo positivamente carregado tem número de prótons superior ao número de elétrons. Então, né, a ideia de corpos carregados nada mais é que essa diferença entre o número de prótons, número de elétrons, né, e prótons, né. Então, um corpo eletricamente neutro, ele tem o mesmo número de cargas positivas com cargas negativas. E um corpo eletrizado positivamente, ele vai ter mais cargas positivas do que cargas negativas. E um corpo eletrizado negativamente, ele vai ter mais cargas negativas do que cargas positivas. É importante salientar aqui que quando um corpo é carregado positivamente, tem que ter bem clara a ideia que o que ocorre é que ele vai ter mais elétrons do que prótons. Ele vai ter menos elétrons, ele vai ter menos elétrons do que prótons. O que ocorre, né, é que para um corpo estar positivamente carregado ou negativamente, só depende de um fator, né? Esse átomo receber ou perder elétrons, né? A única partícula que se locomove no átomo é o elétron. Então, se esse átomo perde elétrons, né? Ele perdeu elétrons aqui, daqui a pouco ele tem um elétron aqui, ele perdeu esse elétron, aí a carga líquida vai ser positiva. Então, quando eu tenho mais cargas positivas do que negativas, não quer dizer que houve o acréscimo de cargas positivas, né? Isso não ocorre, né? Um próton em um átomo, né, estável, ele não sai do seu núcleo, né? Claro que existe, né? A gente já bem conhece que existem forças nucleares, né? Ou existem maneiras de se quebrar um núcleo de um átomo. E sim, né, partículas atômicas do núcleo acabarem atravessando, né, saindo do átomo, né? E claro que se isso ocorre, já não se tem o mesmo material, né? Aquele átomo ali vira na medida que ele perde as propriedades, né, nucleares da composição inicial, ele já se torna um outro átomo, né? Enfim, mas quando a gente trata de átomos estáveis, né, que possuem o núcleo estável, não instável, eu tenho apenas a perda ou o ganho de partículas negativas, né, que são os elétrons, né? Os prótons, eles nunca saem da posição deles ali no núcleo, né, juntamente com os nêutrons. Exceto, então, quando há uma fissura nuclear, né, alguma força externa que gere essa normalidade. Então, o princípio fundamental da eletrostática, né, a propriedade de carga, ela nasce da interação, né, a propriedade dessas partículas se repelirem ou se atraírem, né? Então, à medida que eu tenho uma carga, eu vou ter também uma força. Uma força, né, que descreve essa atração ou repulsão, né? A magnitude, né? A intensidade dessa atração ou repulsão das partículas, né? Quando eu tenho partículas do mesmo sinal, partículas positivas, eu vou ter o que? Uma repulsão. As partículas vão se repelir. E quando eu tenho partículas opostas, né, de sinais opostos, elas vão se atrair. Então,
há uma repulsão em cargas positivas e da mesma maneira em cargas negativas. Vai ter uma repulsão, igualmente, né? Então, em 1785, Charles Augustin de Coulomb estabeleceu uma lei que rege a interação entre cargas elétricas, né, chamada Lei de Coulomb. Então, ele utilizou uma balança de torção, né, onde ele suspendeu cargas ali e fez algumas constatações. Ele estabeleceu, né, a lei que rege a força entre duas partículas carregadas, né, duas partículas pontiformes, onde elas vão ter, então, uma direção, né? Então, se eu tenho duas partículas carregadas, deixa eu apagar aqui. Se eu tiver duas partículas carregadas, uma partícula positiva e uma partícula negativa, né? Se eu tiver aqui uma partícula positiva, uma partícula negativa, haverá uma atração entre elas, né? E vai se estabelecer uma força, né? Que possui direção, é um vetor, uma força. Essa força também tem um sentido, tem direção e sentido. Então, as cargas de mesmo sinal vão se repelir, de sinais diferentes vão se atrair, e tem um módulo, né? Então, dado pela lei de Coulomb, a força elétrica entre duas partículas com cargas elétricas Q1, aqui eu tenho uma Q1 e uma Q2, separadas por uma distância D, vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Onde meu ε0 é minha constante de permissividade do vácuo, ou seja, a capacidade dessa matéria de se locomover, né, no vácuo. E o meu K, né, eu posso pegar toda essa parcela aqui e dizer que é um K, né, uma constante K, porque não se altera, né? É igual à constante eletrostática, que é igual a 8,99 vezes 10 na 9 Nm quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, a carga elétrica, como é que ela foi definida? Ela é a quantidade de cargas que passa em 1 segundo, né? 1 coulomb de carga elétrica é equivalente à quantidade de carga que é transportada por uma corrente elétrica de 1 ampere durante o intervalo de 1 segundo. Então, corrente elétrica, que a gente vai ver mais para frente, né, que nada mais é que cargas em movimento dentro de um fio. Eu tenho um fio, essas cargas, né, vão se locomover, né, para uma certa direção. Dado uma diferença de potencial elétrico, que a gente vai ver também nas próximas aulas, o que é potencial elétrico e diferença de potencial elétrico. Dado uma diferença de potencial elétrico, elas vão se locomover, né? E 1 coulomb equivale à quantidade de cargas que se locomovem em 1 segundo. O valor da carga elétrica elementar é 1 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Mas como é que chega nesse valor aqui? Então, se 1 coulomb é igual a 625 vezes 10 na 18 elétrons, ou seja, em 1 segundo passa-se 6,25 vezes 10 na 18 elétrons, né? Essa é a quantidade de cargas que se locomovem
por uma corrente elétrica, né, de 1 coulomb, né, 1 ampere, em 1 segundo. Então, se eu tenho essa quantidade, né, no caso, se eu fazer aqui se eu pegar a seção transversal aqui desse fio, né, e contar quantas cargas passou aqui em 1 segundo, eu vou ter esse valor. Então, vou ter 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Então, 1 coulomb é isso, né? E se eu quero saber qual é a carga, né? Qual é o valor em coulombs de um elétron? Aí eu tenho o valor da carga elementar, que é dado igual a 1 vezes. Então, aqui, se eu fizer essa regra de 3 aqui, eu acho o meu 1,6 vezes 10 é menos 19 coulomb. Então, a quantidade a carga aqui ela é dada também, né? Eu posso ter mais um detalhe aqui. A quantidade de carga, a carga Q, ela é dada pelo quê? Número de prótons ou elétrons em excesso, né? No caso, eu tenho um material aqui que tem um número de elétrons aqui em excesso. E eu vou ter que minha carga, o valor da minha carga vai ser esse valor elementar aqui, multiplicado pelo número de elétrons. Então, note que o valor da carga ele tem valores específicos, né? Então, aqui já é mais uma propriedade que a carga, o valor da carga é quantizada, né? A energia, né, ela é quantizada. E esse é um fenômeno que a gente já constata lá na química, quando eu tenho, por exemplo, aqui um núcleo e eu tenho várias camadas, né? Camada L, K, L, M, né? Camada onde se encontram os elétrons, né? Então, quanto maior a camada, maior é a energia do elétron, né? Então, para um elétron que está numa camada de menor energia pular para uma camada de maior energia, ele tem que adquirir aqui uma certa energia, uma certa quantidade de energia. E essa quantidade que nos mostra que o elétron, né, a carga é quantizada. Porque se eu tiver metade da energia, ele não vai ficar na metade do caminho, né? Ele só pula de uma camada para outra quando ele tem a energia necessária para permanecer na energia, na camada de maior energia, né? Então, esse efeito aqui também ocorre, né, nas cargas, né? A gente constata esse efeito nas cargas, onde toda a carga ela tem um valor quantizado. Elas são todas as cargas são múltiplos da carga elementar, do valor da carga elétrica elementar. Tá tranquilo aí, Gabriel? Sim, por enquanto tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Ainda a gente pode caracterizar os materiais como condutores e isolantes. Ainda tem, em cima desse conceito aqui, existe semicondutores, né? Nós temos mais tipos de materiais, né, que têm características que se assemelham aos condutores, mas também possuem características parecidas com os isolantes e vice-versa, né, assim como os isolantes. Então, há materiais que no seu interior os elétrons podem se mover com facilidade. Tais materiais são chamados condutores elétricos. Esses materiais onde os elétrons conseguem se locomover com facilidade são chamados
materiais condutores, né? Normalmente metais, né, ouro, prata, cobre, ferro, eles têm uma quantidade, né, de elétrons, né, que na última camada, a camada de valência, eles tendem a perder elétrons, né? Então, quando eu atrito um material, né, ou quando eu aplico um adferente de potencial elétrico, mas tentando focar um pouco ainda no âmbar, quando eu atrito o âmbar, eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando energia térmica, estou gerando energia. Essa energia gerada, ela incide em cima, né, das partículas atômicas, né, dos elétrons, né, e faz com que esses elétrons pulem, assaltem ou trafeguem, não permaneçam, né, orbitando o átomo, né, em virtude que ele tem uma energia mais elevada e ele tem uma facilidade, né, o átomo tem uma facilidade em perder esses elétrons, né, na medida que esse elétron aqui ele recebe uma energia, né, um estímulo ou uma excitação externa. Então esses elétrons aqui ficam trafegando no material, né? Que passam então a pertencer ao metal e não a só um átomo, né? Então eles ficam à deriva aqui, né? Eles não têm uma velocidade aqui, eles não têm uma locomoção orientada, né, para um sentido ou para o outro, né? É totalmente arbitrário isso aqui. Até que se estabeleça uma diferença de potencial elétrico e eles acabam se locomovendo ou para um lado ou para um lado ou para o outro, né? Isso a gente vai estar vendo mais para frente. Então, há materiais que no seu interior os elétrons têm grande dificuldade de se movimentar. Eles estão fortemente ligados aos átomos. Dizemos que o material não é um bom condutor elétrico, ou seja, é um isolante elétrico, também chamado de dielétrico. Exemplos: borracha, plástico, isopor, ebonite, vidro, lã. Então, todos os isolantes, o material que não conduz energia elétrica ou corrente elétrica, cargas elétricas, né? Ele é dito isolante em virtude que ele não tem uma facilidade em perder elétrons, né? Na camada de valência, ele tem uma quantidade de elétrons que fica de acordo com a quantidade de prótons, né, presentes no núcleo. Então a camada de valência, a última camada do elétron, não tem um elétron só, né? Ele tem um par de elétrons, né? Uma quantidade de elétrons suficiente que faz a carga total líquida do material ser igual a zero. E não é possível, né, com tanta facilidade, quebrar isso aqui, né? É necessário uma energia muito grande incidindo nesses elétrons aqui, né? Para que seja possível eles saírem desse nível de energia aqui, né? E pularem para fora do átomo, né? Não orbitarem mais o átomo aqui. Então é possível arrancar esse elétron aqui, isso aqui. O material isolante, ele é isolante até um certo ponto. É até meio redundante falar isso, porque isolante, a gente tem um entendimento que ele vai ser isolante para sempre, não é isso que ocorre, né? O material isolante pode sim se tornar um material condutor, dependendo da diferença de potencial elétrico que ele está submetido, né? Então vamos fazer um exemplo já exatamente disso, né? Onde eu tenho um material isolante, que é o ar é isolante, e eu tenho uma corrente elétrica aqui, né, que sai da nuvem, né, e vai até um ponto na Terra, quebrando essa rigidez dielétrica, né, ou essa rigidez isolante do ar. Comumente se fala rigidez dielétrica, né, e faz com que cargas, né, circulem da nuvem aqui, né, do potencial elevado até um potencial mais baixo.
essa quebra, né? Então, os átomos do oxigênio aqui, eles perdem elétrons, né? Eles são, os elétrons do átomo de oxigênio são literalmente arrancados, apesar do oxigênio possuir uma camada de valência, né? Uma quantidade de elétrons e prótons iguais, pela alta diferença de potencial elétrico, né? Pela alta energia, eles acabam pulando fora, né, do material, né, e fechando um caminho, né, virando uma corrente, né, que vai até a Terra. Então vamos fazer um exemplo. Esse exercício aqui está pedindo o quê? Ó? No movimento de retorno de um relâmpago típico, uma corrente de 2,5 vezes 10 na 4 coulombs por segundo flui por 20 microsegundos. Quanta carga é transferida neste evento? Então, vamos fazer um exemplo aqui no caderno, bem simples, para tentar entender um pouquinho isso aí, né? Professor, só eu não me lembro bem. Microsegundos é 10 na 6? Isso, vezes 10 é menos 6, né? Tá, tudo bem. Menos 6, isso. É 20 vezes 10 a menos 6 segundos. Então eu tenho o quê? Que a minha corrente é igual ao quê? A minha taxa de variação da minha carga dividido pela taxa de variação no tempo. Então, quanto que varia a minha carga com a variação do tempo? Então, eu tenho que a minha corrente é igual a 2,5 vezes 10 na menos 4 coulomb por segundo. Então, eu substituindo na fórmula aqui, eu boto 2,5 vezes 10 a menos 4 coulomb por segundo é igual ao meu dq, a quantidade de cargas, né, que foi transferida, né, neste evento, dividido pelo tempo, que é 20 vezes 10 na menos 6 segundos. Aí eu passo aqui para o outro lado, eu acho meu dq, né? Quanto é que dá o meu dq aqui? Tem uma calculadora aí, Gabriel? Tem, eu tô fazendo aqui, professor. Deu tudo em zero, não deu não deu isso vezes 10 aqui, deu 5 vezes 10 na menos 9, pelo que eu tô contando aqui. 5 vezes 10 a menos 9? Vamos ver aqui. Só não sei se eu não me perdi nas unidades aqui. É 2,5. Que seria 0,5 coulomb, né? Isso aí. Vezes 20 e na menos 6. Isso. Exatamente. 0,5 coulombs. Tranquilo aí, então. Então, a quantidade de cargas, né, que foram transferidas nesse evento, ainda assim só é 0,5 coulombs. É um valor ainda, se tu parar para pensar, é um valor bem elevado, né? Porque quanta carga é isso aí? É muita carga, né? A gente viu que 1 coulomb era 6,28 vezes 10 na 11 elétrons. Então é muita carga mesmo, né? Que é transferida num evento, né? De um relâmpago, uma descarga elétrica, né? Dessa magnitude aí. Exemplo 2, uma carga pontual. Aqui vamos continuar lá. Uma carga pontual de 3 vezes 12, de mais 3,12 vezes 10 a menos 6 coulomb está a 12,3 centímetros de distância de uma
segunda carga pontual de menos 1,48 vezes 10 a menos 6 coulomb. Calcula a intensidade da força em cada carga. Então, vou ter que usar aquela fórmula lá, né? Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa a uma distância aqui de zero, vai passar para metro, vai dar 0,123 metros. Eu quero saber qual que é a força né, de atração que vai ter entre essas cargas, né? Vou ter uma força aqui. Eu vou ter uma força aqui de atração. Então eu quero saber qual que é essa força. Então eu aplico a fórmula 1 dividido por 4 π epsilon 0 vezes meu Q1, meu Q2, dividido por R ao quadrado, vezes o vetor unitário, né? Tem aqui mais um vetor aqui unitário que é da direção, né? Como elas estão retas, né? O módulo aqui da minha força vai ser exatamente a distância, né? A distância aqui já compreende essa distância 0,123. Elas poderiam não estar, né, na mesmo plano, né? Poderia ter uma certa diferença de altura, né? Além dessa distância em x aqui, eu poderia ter uma distância em y, né? Se eu colocar aqui para cima. Eu poderia ter uma distância ainda em y aqui. Aí eu teria que fazer, né? Encontrar os módulos, né? As parcelas em x e em y aqui, né? Mas como eu tenho só em x, né? Elas estão em linha reta. Então meu vetor unitário aqui, minha velocidade é exatamente a mesma que está aqui. Então eu vou colocar 1 dividido por 4 e epsilon 0 vezes o meu Q1. Vamos colocar aqui já o valor. Aqui é o K, né? Vamos puxar o K aqui já, para nós poder calcular. O K é 8,99 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, multiplicado então pela minha carga Q1, pelo módulo da minha carga Q1, 3 vezes 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, multiplicado por 1,48 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso aqui tudo eu divido por 0,123 metros ao quadrado, que é 48. Isso aqui vai dar quanto? Vamos ver aqui.
Olha, se eu não digitei nada errado, 0,34. Deixa eu ver aqui. Tem que eu vou achar, ver se. Eu achei 2,74. Ah, provavelmente eu digitei alguma coisa errada, é bem possível aqui. 2,74 newtons. Pelo que eu tô vendo aqui, é exatamente isso, 2,74. Deixa eu só... Tenta fazer de novo, aí ver se tu consegue achar. Tá bom, só um momento. Dois ponto sete, né? Isso, é 2,74 aí. Eu tô com Ah, uma tá, sim. aqui, aí é bem mais fácil de fazer. Tem uma casca. Ah, tá. Não, tem uma outra aqui similar, mas o display dela parece que é meio reduzido os números ali. Aí dá uma E ela acho confusão. que e ela tá fraquinha também. E eu sou meio boca aberta, então tô uma soma de fatores aí. Ai, ai. Não, mas beleza. Ah, beleza. Tanto que fechou. Vamos lá. Então, além de cargas pontiformes, a gente vai ter uma distribuição de cargas, né? Que também a gente, por exemplo, quando a gente tem uma barra, por exemplo, ela pode estar muito bem, né? Carregada. E eu quero saber, por exemplo, quanto que é qual que é a interação entre uma carga pontiforme que está, né, uma carga pontiforme negativa aqui, que está a uma certa distância dessa barra aqui. Eu quero saber aqui, daqui a pouco aqui eu tenho um R, né? Eu quero saber qual que é a força, né, a interação das cargas aqui. Eu vou precisar ter fazer algumas relações aqui. Então, se um objeto contém uma carga resultante Q, pode-se imaginar que essa passa a ser dividida em muitos pequenos pedaços de Q. Cada elemento tem um comprimento, área ou volume. Então aqui, né, eu vou ter um material que está carregado positivamente. Então eu posso dizer que para cada pedacinho aqui, né, desse material aqui, eu vou ter um dq, né? Um elemento de carga, né? Tão pequeno quanto se queira, né? Na medida que eu levo isso aqui o máximo, né, para zero, né? Quanto mais próximo de zero, mas não sendo igual a zero, né? Eu vou ter o meu elemento dq. E eu posso então encontrar uma relação, né, onde o meu comprimento, né, minha densidade de carga é igual, minha densidade de cargas aqui é igual ao meu Q dividido pelo meu L, né? Para a superfície, então, se eu tenho uma superfície, tiver uma superfície aqui, eu vou ter que a minha densidade de cargas vai ser a carga total dividido pela área. Aqui, né, quando é linear, a gente considera que essa distância aqui é desprezível, né? Eu tenho, digamos, uma linha, né? Isso aqui seria, essa ilustração aqui seria uma linha, tá? Uma linha carregada positivamente. E para a superfície, né? No caso aí eu tenho aqui, né? Um D aqui, né? Eu tenho uma distância aqui
E eu tenho uma distância aqui também. E volume também, da mesma maneira, volume, né? Então a minha densidade volumétrica vai ser igual ao meu ρ, que é igual à minha carga, a quantidade de carga dividido pelo volume. A minha superfície é o meu sigma, que é igual à minha carga dividido pela área. Então, quando a gente quer saber qual que é a relação, a força, né, de atração ou repulsão entre um objeto material, né, seja ele uma linha, né, uma barra e uma carga pontiforme, né, eu vou precisar usar essas relações aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então, a lei de Coulomb, né, para a distribuição de cargas. Então, se eu tenho uma carga, né, aqui eu considero que a minha largura aqui, né, ela é desprezível. Isso aqui é desprezível, né? Isso aqui é desprezível. Ele quer saber qual que é a força resultante, né, dessa carga aqui que atua sobre essa partícula pontiforme positiva Q0. Qual que é o meu dF aqui? Resultante. O meu dF resultante, ele vai ser igual, né, a minha fórmula parte de 1 sobre 4 πε0, que é 0 dq, dividido por r ao quadrado. Então, o meu F vai ser igual à integral desse dF, dessa força aqui, né? Onde essa força ela vai ter uma parcela em x, uma parcela em y, x, y e z, né? Em virtude que eu vou ter aqui, por exemplo, se eu começar a integração aqui em cima, né? Eu vou ter, então, uma interação para cá, né? Aí até que eu for aqui embaixo, eu vou ter uma integração para cá, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso saber qual que é essa distância aqui. Vou ter que ter esse R aqui, né? Para mim poder fazer a contribuição da força desse ponto aqui até aqui, né? Desse ponto aqui, depois do elemento dq seguinte e o seguinte, né? Eu vou ter um R aqui, né? Que vai variar com o quê, né? Cosseno do ângulo, né? Eu faço esse R vezes o cosseno do ângulo. Eu vou ter todo esse comprimento aqui, né? Até a metade aqui, né? Então, se eu for integrar isso aqui, eu vou integrar digamos aqui eu tenho uma distância L, né? Eu tenho uma distância L aqui. Essa integral aqui, né? Vai ser de menos L sobre 2 a L sobre 2. Vamos fazer um exercício para ver se a gente consegue fixar um pouco essa ideia. Depois a gente volta para essa barra aí. Então aqui a gente tem... O que ele está pedindo? Acha a força em uma carga pontual positiva Q posicionada a uma distância x do fim de um bastão de comprimento L, com cargas positivas uniformemente distribuídas Q. Então ele quer saber qual que é a interação entre forças aí, né, que eu vou ter. Nesse caso aí, eu tenho uma distância x da barra. Aqui eu vou ter, então, vou ter um L aqui. E ele quer saber qual é que é a minha força, né? Entre essa barra e essa partícula pontiforme positiva, né? Ela vai ter uma força de repulsão, né? Então, a força vai ser para cá. De repulsão. Então aqui eu tenho meu L e aqui eu tenho meu X, né? Então a minha distância total, né? Aqui
é dx até L mais x, né? Vou ter que, né, descobrir a força, né, a contribuição de cada parcelinha de Q aqui, né? Se eu for dividir em pedacinhos aqui tão pequeno quanto se queira, vou ter que dividir isso aqui em vários pedacinhos que tendem a zero, né? E para cada pedacinho eu vou ter que fazer a interação, né? Vou ter que fazer um somatório. A minha força aqui vai ser o somatório, né? O que é minha força aqui? Minha força vai ser o somatório dessas pequenas forças aqui, né? Essas forças de cada elemento de Q aqui, né? Então, a minha força vai ser igual ao meu dF, né? Porque dF, somatório, né? Integral de dF. Cada dF equivale a um dQ. Ao elemento de carga tão pequeno quanto se queira aqui, né? Que eu dividi para encontrar a relação de cada partícula, né? A relação, né? A força, né? Resultante que cada pequena partícula vai estar interagindo com minha carga pontiforme, né? Então eu tenho que somar todas essas contribuições aqui, encontrar a força para cada partícula, né? Para cada contribuição aí de carga de Q. Então vamos lá. Como é que faz isso? A gente vai ter que aplicar essa fórmula aqui, né? Então eu sei que o meu lambda... Deixa eu reduzir um pouco isso aqui. Então eu sei que o meu lambda... que a minha densidade de cargas é igual a carga dividido pelo comprimento. Então eu posso dizer que a minha carga é igual a lambda L. Lambda L. Eu posso dizer que o meu dq vai ser igual ao que? Ao meu lambda dl. É isso, né? Então vamos deixar aqui. E vamos fazer essa integral. Então se eu tenho aqui... Vamos lá copiar lá, então, né? O meu F... Força resultante vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes a minha Q0 aqui, né? Essa carga aqui a gente vai chamar de Q0. Só copiando essa fórmula aqui, né? Em Q0. Esse dq aqui, esse elemento dq aqui, é esse meu dq aqui que eu defini, né? Que é lambda dl. O meu dq vai variar, ele vai variar de acordo com a geometria do material, né? Se for só uma carga pontiforme, eu vou ter que meu dq vai ser meu Q2, né? O Q3, sei lá. Agora, como a minha geometria aqui é uma linha, né? De cargas, eu vou ter que meu dq aqui vai ser igual a lambda dl, né? Tá entendido, Gabriel? Sim, sim. Então, a minha integral em relação a esse dq aqui, né? Então, eu vou ter a integral aqui de dx até L mais x. Vou fazer o x normal aqui, senão vai dar confusão, acho. Aqui dx até L mais x do que? Do meu dq aqui, né? Do meu lambda dl, né? Então dá para se dizer que é o meu... qual que é o meu comprimento total, né? Aqui, né? Eu vou integrar dx até L mais x, né? Dx, eu vou fazer uma integração dx até L mais x. Porque eu quero saber essa distância aqui, né?
Porque, por causa que essa carga aqui está a uma distância de qual? Essa distância aqui, essa carga aqui está a uma distância de L mais X, né? E essa carga aqui está a uma distância de X. Correto? Então, Sim. aqui eu tenho uma distância X e aqui L mais X, eu tenho que fazer a integral, né, de X até L mais X. Perfeito, entendido. Então, o que eu vou estar realizando aqui? Eu posso chamar aqui que o meu L mais X, que é o meu DL, né? O meu comprimento total aqui ele é DL, né? Meu comprimento total aqui. Então eu posso dizer que o meu comprimento total é igual a L mais X. Ah, desculpa. Isso o meu comprimento total é igual a L mais X. Então esse meu R ao quadrado aqui, ó, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... O R, ele representa o comprimento, não é? A distância. Isso. Isso. Então, ele... Mas daí seria a distância do ponto até o início da barra? Do elétron até do átomo até o início da barra ou até o final? Isso eu não estou conseguindo entender. Aqui vai ser o seguinte, ó, a gente vai ter que fazer uma integração desse LT aqui. O resto tudo é constante, né? Eu vou estar integrando em relação a DL. Porque o meu dq é igual a lambda dl. Meu dq, lambda dl. Então eu vou colocar o quê? Aqui eu já coloquei o Q0 para fora. Eu tenho então 1 sobre meu LT, né? Que é minha distância R ao quadrado aqui. Meu R ao quadrado. Eu vou começar integrando daqui para cá, né? Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Daqui para cá. Então eu tenho o meu R é L mais X. Que tá aqui. Então é o meu LT. LT ao quadrado, que é R ao quadrado, né? Vezes o meu DL aqui. Então eu vou fazer a integração disso aqui. Isso aqui vai passar para cima, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu posso dizer que isso aqui, esse LT é... Se eu passar para cima, ele vai ficar LT na menos 2. Fazendo a integral disso, eu vou ter LT na menos 1 dividido por menos 1. Só tirar isso aqui daqui. Integral dl mais x até x. Tá tranquilo? Sim, podemos prosseguir. Então vamos lá. Então o meu f vai ser igual ao Q0, deixando aqui o Q0 aqui em cima, dividido por 4π epsilon 0
vezes menos 1, né? Por causa desse menos 1 aqui. Esse aqui, né? Menos 1 sobre LT integrado de L mais X até X. Então eu vou ter que o meu F vai ser igual a 1 Q0 dividido por 4π epsilon 0 multiplicado por 1 por menos 1, esse menos 1 aqui, sobre L mais X mais 1 sobre X. Acho que até aí tá tranquilo. O meu LT é meu L mais X, que é o meu comprimento da barra, né? Meu L mais X é o comprimento da minha barra. Tranquilo, Gabriel? Sim, professor, só não entendendo qual seria a resposta da. Seria até aí que a gente faz a questão? Isso aí, só quer saber a força, né? Acha a força e É, a carga só isso. positiva Q Beleza. posicionada a uma distância x do fim de um bastão de comprimento L, com cargas positivas uniformemente distribuídas Q. Então, a resposta vai até aqui, né? É, o que poderia só era botar alguma coisa em evidência ali, mas aí, né? É, isso é. É, Vamos fazer mais um aqui, ó, que eu acho que daí vai vamos. fixar bem isso aí. Ok. Vou fazer um exemplo 4 aqui, para tentar entender também melhor essa integração aí. Vou fazer um outro exemplo, por exemplo, eu tenho uma barra aqui, tá? Uma barra, ela está carregada positivamente aqui e negativamente aqui. Eu quero saber qual que é a interação dessa barra com esse ponto Q. Tem uma carga aqui zero aqui. Eu quero saber qual que é a interação. Aqui eu tenho um eixo. Deixa eu botar mais para baixo isso aqui. Deixa eu fazer melhor isso aqui também. Aqui eu tenho meu eixo, digamos, Z aqui. Aqui eu vou ter Z. Aqui eu vou ter meu eixo Y. E eu vou querer saber qual é que é essa interação, né, entre as cargas, né? Qual que é a força resultante entre essa barra aqui e essa carga aqui. Então, pelo lado positivo aqui, né, eu vou ter... A gente sabe, né, que a força, né, a força total, ela é igual a um Fx mais um Fy
mais um FZ, tá? Eu tenho que ver em quais dimensões aqui eu tenho força, né, aplicada. Então, se eu tenho Z aqui e Y para cá, quer dizer que o meu X está entrando e saindo na tela. Então, eu não vou ter interação, porque essa barra aqui não tem volume, né? Ela não tem para, né, para trás aqui. Ela só tem X e Y. Se for ter, ela vai ter só em X e em Y, né? Então, vamos ver para onde é que vai essas forças aí. Então, eu vou ter uma força... Aqui uma carga positiva. Eu vou ter uma força de repulsão, então. Né? Aqui eu vou ter uma força de repulsão. Uma força de repulsão para cá. Correto? E aqui na parte de baixo, eu vou ter o quê? Vou ter uma força de atração, né? Menos com mais vai atrair, né? Então a parte de cima da barra, eu vou ter uma parte de repulsão. A parte de baixo da barra, eu vou ter uma parcela de quê? Então eu vou ter meu vetor para cá, né? Vetor força para cá. Meu vetor força para cá. Correto? Vou ter isso aqui. Então o que vai acontecer? Essa força aqui em Y, né? Para mim saber a resultante em Y, eu tenho que rebater para cá, né? Isso aqui. Então vai ser aqui, né? Essa repulsão aqui, que tá aqui, né? Isso aqui é uma FR, né? Força resultante tá para cá. Né? A parte da parte positiva. Tá para cá. Força resultante da parte positiva, tá para baixo. Então a minha parcela em Y é para onde? É para cá. Correto? Sim. A minha força resultante na parte negativa tá aqui. Então eu tenho aqui minha força resultante, a parte negativa para cá. Para cá. E a minha parcela em Y tá aqui. Correto? Ok. Então eu não tenho força em Fx e também não vou ter força em Fy, correto? Por causa que uma vai anular a outra, né? Né? Essa Sim, sim. aqui vai anular com essa. Então eu não vou ter em Y também forças. Eu só vou ter força com a parcela resultante dessa aqui para baixo e a parcela resultante, né, dessa atração aqui para baixo também, correto? Correto. Então só vou ter força em Z. Então eu vou ter que calcular a força disso aqui em Z. Então a minha carga, a minha densidade de cargas, meu Q, né? Opa, meu Q. Meu Q é igual a lambda Z. Lambda Z, porque isso aqui eu nomeei que é Z, né? Esse eixo aqui eu botei que é Z, né? Então minha densidade de cargas aqui é lambda Z. Lambda Z. Então, se eu quiser calcular a parcela para baixo, da força para baixo, né? Eu vou ter que calcular, para mim poder calcular meu FZ, né? Que é essa parcela para baixo aqui, ela vai ter um ângulo aqui, né?
Vai ter um ângulo aqui, né? Essa força aqui. Então, a minha parcela do FZ não vai ser módulo da FR, né? A minha força em Z vai ser seno dessa parcela aqui, né? Daí eu vou ter para baixo aqui. Eu posso dizer que o seno do ângulo é igual ao meu Z, que é para baixo aqui. E se eu definir um R aqui, né? Aqui eu tenho um R e aqui eu tenho um Z. Aqui eu tenho um R e aqui eu tenho um Z. E aqui eu tenho um Z também. ZZ. Então o meu... Deixa eu só arrumar isso aqui que tá muito feio. Aqui eu tenho meu lambda Z, que é igual ao meu lambda Z. E seno do meu ângulo é igual a Z dividido por R. Esse aqui é o R, né? Z dividido por R. Z dividido por R. Porque eu quero saber a minha força para baixo aqui, né? Minha força em Z. Essa força que eu tenho no sistema tá para baixo. Então ela é igual a essa força sendo do ângulo, né? Meu F aqui, para deixar mais claro isso aqui, o meu F é igual a FZ, correto? Que é igual a F seno do ângulo, entendeu? Sim. Então vamos lá. Então a gente sabe que o nosso seno do ângulo é igual a Z sobre R. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é Z, hipotenusa é R. Então vamos botar aqui pro cantinho isso aqui. A gente vai precisar disso aqui também. E vamos lá. Eu vou ter o que também? O meu dq vai ser igual ao meu lambda dz. Lambda dz. Meu dq. O meu r é igual ao quê? Para mim poder colocar aqui meu r ao quadrado é igual a z ao quadrado mais y ao quadrado. Correto? Aqui, o meu r, né? Esse meu r aqui. Sim. Esse r aqui. Hipotenusa, né? É a hipotenusa aqui. Esse meu r aqui. Ele é igual a z vezes y. Aqui é em y, essa distância daqui até aqui é y. Então, meu r ao quadrado é igual a z ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho que meu r é igual a raiz de z ao quadrado mais y ao quadrado. Esse é o meu r. Tá? Eu já tenho o meu dq aqui, que é lambda dz. Então, eu já posso montar a minha integral. Então, eu vou ter que o meu df, né? Vai ser... Deixa eu reduzir isso aqui. Eu vou ter que o meu df vai ser uma integral
de menos L sobre 2 a L sobre 2. Que é essa distância aqui. Essa distância aqui, né? Essa distância aqui. Eu tenho um L aqui. Eu não integro de 0 a L por causa que minha carga não está aqui embaixo, né? Se minha carga estivesse reto com essa linha aqui, sim. Aí é 0 a L. Que nem no exemplo anterior. Mas como ela está no meio aqui, ó, aí eu tenho que integrar de menos L sobre 2 a L sobre 2. Aí eu tenho aqui 1 sobre 4π epsilon 0, a fórmula. Eu tenho o meu Q0. Eu tenho o meu lambda, pelo que eu substituí. O meu dq, né? Da minha fórmula lá, eu tenho... Deixa eu ver a fórmula aqui, se eu consigo buscar a fórmula aqui. Onde é que tá a fórmula que era do dq? Olha aqui mesmo. Aqui o meu dq, né? O meu dq eu vou estar substituindo lá. Meu dq eu substituo por lambda dz. Aí eu vou ter que o meu que é 0 vezes lambda dz dividido pelo r ao quadrado, né? Da fórmula. Quem que é o meu r ao quadrado? É esse cara aqui. Então eu tenho z ao quadrado aqui. Ô, professor, mas se ele tá se ele é o R ao quadrado, então... Ah, tá. Aí é o quadrado aqui. V seno do ângulo, né? Sim. Eu tenho mais a parcela do seno do ângulo aqui. Então eu boto aqui. Seno do ângulo é z sobre z ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aqui é a minha integração. Eu tenho que fazer. Tá conseguindo acompanhar aí ou tá muito complicado? Não, aos poucos vamos indo aí. Tá, beleza. Quanto consigo. Beleza, então vamos lá. Então eu vou ter que fazer essa integral aí. Vamos colocar as coisas, né? Eu vou esquecer um pouco o df, eu vou só focar nisso aqui. Então o que dá para sair para fora da integral? Dá para sair Tá, vou botar meu f aqui para não dar confusão depois, para quem olhar depois isso aqui. F é igual ao meu Q0 multiplicado pelo meu lambda dividido por 4π epsilon 0 Essa integral aqui eu vou fazer ela separada, tá? Eu vou fazer primeiro de 0 a L, depois de menos L sobre 2 a 0. Acho que fica mais fácil de entender. Então vamos fazer primeiro a parte, né, quando eu tenho uma integral assim, ó, eu posso fazer separado, né? Posso fazer de 0 até L sobre 2, depois de
de 0 até menos L sobre 2. Posso fazer isso. Eu posso fazer de 0 até L menos a integral de menos L sobre 2 até 0. Por que também? Por causa que a minha força aqui, né? Ela vai ficar mais fácil eu decompor, fazer essa equação, essa integral aqui, se eu dividir, né? Em duas integrais, né? Uma integral de, de 0 até L sobre 2. Depois, né, aí o que eu tenho aqui dentro, né, que é 1 sobre z ao quadrado z ao quadrado mais y ao quadrado vezes, porque aqui tá ao quadrado, né? Eu corto aqui com isso aqui, né? Sim, sim. Aí fica 1 sobre z ao quadrado mais y ao quadrado vezes o meu z ali, né? Dividido por z ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui eu já tenho minha primeira parcela. Aí eu vou ter aqui menos, né? Depois a gente faz. Mas vamos já definir aqui. Eu vou para lá agora. Eu vou seguir mais pro lado. Então eu vou ter menos aqui. A integral de menos L sobre 2 até 0. Disso aqui também. Então isso aqui eu vou estar colocando aqui também. Né? Só não vou colocar aqui para não... Depois a gente faz essa parte aqui. Primeiro vamos fazer essa parte aqui. Então eu tinha uma integral de menos L sobre 2 a L sobre 2. Aí eu dividi, né? De 0 a L sobre 2, de menos L sobre 2 a 0. Para facilitar um pouquinho nos cálculos aqui. Então, para fazer essa integral aí, posso juntar mais algumas coisas, né? Então, meu f é igual ao meu q0 dividido por 4π epsilon 0 vezes 0 a L dz dividido por z ao quadrado mais y ao quadrado vezes 3 meios. Isso aqui eu posso juntar dessa maneira aqui. Tranquilo? Ok. Isso aqui é a mesma coisa que z ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 2 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que z ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio. Tranquilo? Sim, entendido. Então eu faço aqui. Aí para poder resolver isso aqui, né? Professor, eu só não entendi ali porque foi de 0 até L. Porque eu dividi aqui, né? Eu tinha uma integral aqui de menos L sobre 2. Ah, tá. Tá, tudo bem. Aí aqui eu dividi, né? De 0 a L sobre 2, de menos Sim. sobre 2 a 0. Aí aqui... Tá, aqui eu tenho dz aqui, né? Aqui eu tenho dz também. Aqui eu tenho dz. E aqui eu tenho dz. Né? Que é lambda dz, né? O meu dq, né?
O meu dq é igual a lambda dz. O meu lambda é constante, vai para fora, o meu dz fica aqui dentro, né? Que é sobre o que eu estou integrando. Eu estou integrando em relação a z. Tudo que tem z fica aqui dentro. Tudo que não tem pode ir para fora. Então, para mim fazer essa integral aqui, vou fazer lá o u du, né? A regra da... Então, vou definir um u aqui, sendo igual a um z ao quadrado mais um y ao quadrado. Meu du dz é a derivada daquilo ali, que vai ser igual a 2z. E o meu dz eu passo 2z para cá e passo 2z para baixo. Então, o meu dz vai ser igual a du dividido por 2z. Tá? Meu dz vai ser igual a du sobre dz. Então, eu vou fazer isso. Eu vou integrar em relação a u. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, que fica mais fácil. Então, o meu f é igual ao meu q0 multiplicado pelo meu lambda dividido por 4π epsilon 0 de 0 a L do meu z. Eu defini o meu u sendo z ao quadrado mais y ao quadrado, então eu tenho um u aqui, vezes o meu du dividido por 2z. Eu corto aqui, eu tenho uma integral em relação... Aqui é u na 3 meios, né? Desculpa. Né? O meu u é z ao quadrado mais y ao quadrado. Sim. Tem mais o 3 meios aqui. Isso aqui dá o quê? Uma integral de 0... Aqui é L sobre 2 também. dl sobre 2 du na 3 meios. Então, eu vou fazer aquela integral ali. Eu vou encontrar com o meu f. Então, eu vou colocar a integral ali. Como é que vai ficar aquilo ali? Meu f é igual a q0 vezes o meu lambda dividido por 4π epsilon 0 vezes u na menos 1 meio sobre menos 1 meio. A integral, né? Ela soma em cima e embaixo, né? A derivada, ela tira menos 1 e a integral ela coloca mais 1, né? Então é u na 3 meios mais... Tá aqui é menos 3 meios, né? Eu passei pra cima, né? Tava aqui embaixo, passei pra cima, é menos aqui, né? É menos, né? Então mais 1, então mais 2 sobre 2 dividido por menos 3 meios mais 2 sobre 2, né? É isso, né? A integral é isso. Isso aí. Só vamos apagar aqui para não dar confusão. Então eu fico com isso aqui. Esse 2 aqui, aqui tem, ó. Aqui ficou um 2 aqui, né? Ficou esse 2 aqui. Que eu não... Né, que eu posso passar para fora aqui, ó.
e depois esse cara aqui tá multiplicando, né? Ele inverte e fica aqui em cima. Então eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Porque esse cara aqui é U dividido por 1 meio. É igual a U dividido... É U vezes 2, né? Mesma coisa. Aí eu posso cortar aquele cara aqui. Posso cortar esse cara aqui. Com esse 2 aqui, né? Porque isso aqui tá assim, né? Vamos botar aqui reto, aqui pra te poder ver melhor. Menos 1 sobre 2, né? Então eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Sim. Então que eu fico, né? Que o meu F é igual a menos. Esse menos aqui eu passo lá pra frente. Menos Q0. Não, deixa eu primeiro colocar o resto ali. Menos 1 sobre 4π epsilon 0 vezes meu Q0 vezes meu lambda vezes 1 sobre aí U na menos 1 meio. U na menos 1 meio é de novo o que eu tinha lá, né? Que era o quê? Z ao quadrado mais Y ao quadrado. y ao quadrado. Então eu fiz a integração. Integrado d0 a L sobre 2. Então eu tenho que o meu F é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o meu Q0 vezes o meu lambda multiplicado por vou deixar aqui menos 1, deixar menos 1 aqui, menos 1 estava lá na frente, né? Esse menos 1 aqui eu deixei de volta aqui, dividido por L ao quadrado dividido por 4, né? Porque eu estou pegando esse L aqui e botando aqui dentro. Sim. L ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado mais aí quando aqui é zero, né? Como eu tenho menos aqui, né? Esse menos aqui, menos com menos aqui, né? Aí vai ficar mais o L ao quadrado aqui dentro. Opa, desculpa, o zero ao quadrado aqui dentro. Zero. Aí eu vou ter só raiz Y. de y ao quadrado. Aí eu vou ter 1 sobre y. Mais 1 sobre y. Então eu tenho que o meu f vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes meu Q0 vezes meu lambda vezes meu 1 sobre y menos 1 sobre
L ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. Isso aqui é igual, agora que vem sacada, isso aqui é igual a menos a integral de f, né? Que nós não fizemos, né? Que é L dividido por 2 até zero. Então só muda o valor aqui, mudo aqui, de menos. Porque quando a integração a zero vai ter, eu vou ter igual meu 1 sobre y, né? Só com o sinal invertido, Entendido. né? Bem mais simples assim, na verdade. Né? É bem mais simples, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o meu f final vai ser igual a soma, né? O f final vai ser igual a 2 vezes isso aqui. Então eu vou ter, ao invés de 4π, eu vou ter 2π aqui. 1 sobre 2π epsilon zero multiplicado por Q0 multiplicado por lambda 1 sobre y menos 1 multiplicado por L ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. Esse menos aqui é isso aqui, né? É esse menos aqui, né? Sim, sim, sim. Mais cansativa do que difícil, propriamente dito, né? Exato, ela é mais cansativa do que difícil, né? Mas é interessante pegar essa ideia aqui, né? Para entender aí a continuação da matéria. A gente vai ter mais para frente aí a lei de Gauss, Sim, uma sim. ferramenta que ela facilita um pouco o cálculo das forças dos campos elétricos. Então, por isso que foi interessante fazer isso aqui, né? Para pegar bem a ideia da coisa. Para mais para frente a gente ver como é que a gente pode estar encontrando essas forças, campo elétrico, que é o tema da próxima aula, com uma ferramenta um pouco mais interessante. Perfeito. Qualquer coisa aqui, cara, tu pode, né? Se tiver alguma dúvida, tu pode falar comigo, né? Eu deixei meu WhatsApp na primeira aula, né? Sim, eu peguei, tá salvo aqui, qualquer coisa eu mando uma mensagem ali. Professor, não entendi tal parte aqui, Uhum. botou menos, eu achei que era mais. Tu pode falar comigo, tá? Isso aqui eu acho bem legal fazer. Sim, eu deixo isso aí pra dar uma revisada mais no domingo, porque eu trabalho de dia e tal, e daí durante a semana a gente às vezes deixa alguma coisa passar, mas daí domingo eu tô inteiro, daí eu dou mais uma olhada, aí qualquer coisa eu mando uma mensagem, ou na terça mesmo, que Tá, tem beleza. o horário lá. Isso é. Na terça a gente vai fazer um exercício na terça-feira. Vou fazer mais um exercício. Para ficar bem claro isso aqui, né? Tem alguns colegas que não vieram e eu vou deixar um trabalho
E esse trabalho vai ter alguns exercícios que vai ser próximo disso aqui. Ah, E, tudo bem. e, é, o, se- e é o seguinte, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar com um exercício extra para quem quiser fazer. Tem que fazer essas mesmas manipulações, só que agora tu vai ter um disco. Em vez de ter uma barra, tu vai ter um disco, né? Um disco de cargas. Também vai ter um R, vai ter um ângulo. A diferença é que o teu comprimento aqui vai ser outro, né? O teu comprimento não vai ser mais aqueles zero L sobre 2 ali, menos L sobre 2 a zero e zero até L sobre 2, né? Tu vai ter um comprimento que vai ser diferente. Teu comprimento nessa aí vai ser, Vai ser o raio mesmo. né? O comprimento, no caso disso aí, vai ser o raio. É que tu vai ter que ter um DQ lá, né? O teu DQ, Ah, tá. o teu DQ é igual a lambda, o teu, o teu DQ, né? Vai ser igual lambda DL. E esse teu L aqui vai ser 2PR, né? Esse teu R aí vai ser 2PR. Então tu vai ter esse detalhe aí, né? Que vai ter que ser levado em consideração. E eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Tu vai ter que fazer a integração. Ah, a espessura aqui tu considera desprezível, né? Como se fosse só. Desprezível. A espessura aqui é desprezível. Então tu vai considerar sendo só uma linha. Aqui. E aí eu vou deixar. Eu vou ter. A partir da semana que vem, na sexta que vem, vai ter um conteúdo do campo elétrico. E aí, junto com essa parte da carga elétrica, eu vou fazer um trabalho. Tudo bem. Esse exercício aqui, eu vou deixar como um ponto extra, 0,5 na média final. Vocês vão ter lá, pelo plano de ensino que eu deixei já, né, lá na turma, tem a N1 e a N2, né? Tem a N1 mais a N2, aí divide por 2 é a nota final de vocês. Nota final de vocês vai ser o resultado disso aqui. Isso aqui. E nessa nota final aqui eu vou acrescentar mais 0,5. É bastante coisa. É bastante coisa. Porque essa N1 aqui, né, ela engloba o trabalho 1, trabalho 2, né? Se tu olhar o plano de ensino lá, Sim, sim. tá descrito lá. Essa N2 também envolve o trabalho 3, trabalho 4. Vai ter essa N2. Aí eu vou pegar essa N1 e a N2, dividir por 2, e na nota final eu vou dar mais 0,5 para quem resolver isso aqui até segunda. Até segunda-feira eu vou dar o prazo para resolver isso aqui. Tem essa força, né? Pode ser? Fica bom segunda? Tu acha que tu consegue? Não, sim, como eu falei, é no domingo mesmo o dia que eu pego pra olhar, eu vou tentar. Vamos Tá? ver o que vai dar. Não, assim, eu vou dar pouco tempo porque é um ponto extra. Sim, não, Fazer vale faz. bastante, não tinha que ter mais ponto, mais tempo que isso mesmo. Pelo que Então vale, tá eu justo. só não vou dar até amanhã porque amanhã é sábado, né? Mas se hoje fosse quinta, eu daria até amanhã. Mas É, como amanhã é sábado, para não ficar, né, final de semana passando em cima. Então segunda-feira aí, você pega e faz aí, né? Eu vou deixar a atividade no Google Classroom, eu vou abrir lá a atividade. E aí eu vou postar essa aula aqui. Eu vou postar o quadro, né? O que a gente deduziu aí. Eu vou postar também lá nos tópicos da aula. Aí o exercício vai estar no slide, mas eu vou abrir um espaço para vocês postar lá o exercício. Eu vou descrever mais ou menos como eu quero, né? Mas basicamente vai ser resolver isso aqui à mão, tirar uma foto e postar. Bem tranquilo, né? Não vai ter muito. Vai achar uma expressão assim como a gente achou. Vai encontrar uma expressão para força. E aí tu tira a foto do teu caderno, né, da tua resolução.
e coloca lá numa área, né, que eu vou deixar específica, que vai estar aberto só até segunda-feira, meia-noite, né? Até, no caso, segunda-feira, da virada de segunda para terça, né? Não, sim, entendi. Até É 23h59, né? Isso, até da segunda-feira até as 23h59. Vai estar disponível lá para vocês postar esse exercício aqui. Tá tranquilo, Gabriel? Tranquilo. Vamos nessa, então. Então vou encerrar a aula de hoje. Ainda sobrou uma hora aí, eu acho, né? Mas acho que já deu para desenvolver bastante aí. Essa Deu pra pegar a ideia. bastante, ela é uma disciplina bem complexa, né? Ela não é tão tranquilinha assim, né? Mas devagarinho a gente vai conceituando. Tu pode me falar comigo aí final de semana se quiser, né? Mandar o WhatsApp. Bem tranquilo. Tranquilo, então. O resto do pessoal, será que já desistiu? Pois é, eu não sei te dizer. Mas vamos tocando aí. Aula na sexta à noite, às 20 horas. Deve ser, pessoal. Eu tenho filho, né? Sexta-feira pra mim não muda muito. Não muda todo dia. O pessoal aí deve, né, dar transporte. Acho que talvez à noite fica meio difícil, né? Acompanhar aí que é sexta-feira e coisa. Mas faz parte do jogo, não adianta. Faz parte. Mas Vamos lá, então. tem que passar o conteúdo igual, né? Independente. Não, sim. Tá certo, Gabriel? Vou encerrar a aula aqui, então. Certinho. Boa noite. Valeu, então, boa semana pra ti. Bom final de semana igualmente, né? Se falamos na terça, então. Então tá, feito. Valeu. Tchau, tchau.